Amigos do programa de Direito e Cidadania, estamos de volta, recebendo Eduardo Nossetti Holmes, Major Nossetti, né? Isso. O Major Nossetti falou no primeiro bloco um pouquinho do Corpo de Bombeiros, né? Mas antes de voltar à nossa entrevista, eu queria agradecer os e-mails recebidos, né? Mandar um abraço ao nosso amigo Marcos Alonso, nosso amigo Jaime lá do Almeida. Agora nós abrimos espaço para falar dos aniversários. Aquele que não sai na imprensa, né? Aquelas colunas sociais, pode mandar o seu e-mail e nós vamos divulgar o aniversário. Então vamos falar do aniversário aqui do nosso querido amigo do Júnior, lá da Citroën. Também o outro amigo nosso, que vai fazer aniversário agora no dia 3, o Marquinhos, tá certo? Parabéns a vocês. E continuem mandando seus e-mails, nós vamos sempre estar divulgando aqui no programa. Ah, e o Ramiro também, que faz aniversário no dia 2 de novembro, tá? Parabéns, Ramiro. Bem, aqui, Major Nossetti, nós já falamos um pouquinho do papel do Corpo de Bombeiros. Agora eu pesquisei na internet e eu achei interessante, coincidentemente, né, o Major comentando nos bastidores, falou dessa questão da mudança que houve depois desse trágico acidente, que foi o do incêndio do edifício Joelma, que ocorreu em 1º de fevereiro de 1974. Aproximadamente às 8h50 da manhã, em São Paulo, né, um prédio de mais de, na época, 25, ele tinha do 11º ao 25º andar, e fatalizou, houve a morte de 179 pessoas e 300 feridos. Daquela época para cá, Major Nossetti, houve mudança na corporação, nas partes de pesquisas de grandes edificações? Houve mudança nos equipamentos que foram fornecidos ao Corpo de Bombeiro? Bastante. Nós podemos dizer que o evento Andral Joelma na capital, eles acabaram alavancando todo o processo, vamos dizer assim, de tática técnica de combate a incêndio, uso de equipamentos e, principalmente, trouxeram uma mudança na legislação de segurança contra incêndio do Estado. Em 83, surgiu o primeiro decreto estadual cuidando do tema segurança contra incêndio e pânico. Depois esse decreto evoluiu, ele foi substituído em 93 por um outro e hoje nós estamos na versão do decreto estadual 46.097 de 2001. Agora, naquela época não tinha internet, não tinha essa facilidade. Eu estava até conversando com o Major, nós vamos falar sobre os cuidados com as pessoas acidentadas, né? Nós prometemos isso no outro bloco. Essa questão, as trocas de informações com os bombeiros de outros estados ou até de outros países, como nos Estados Unidos, existe isso hoje, né, Major? Existe bastante. Nível nacional, nós temos hoje o que nós chamamos de Liga Nacional de Bombeiros, que congrega os corpos de bombeiros de todos os estados e do Distrito Federal. Então existe um intercâmbio, existem inclusive alguns projetos que estão sendo desenvolvidos pela Liga Bom, como nós chamamos, né, a Liga Nacional de Bombeiros. Um deles é a padronização da questão legislação de segurança contra incêndio no país. Essa padronização seria criar um padrão mínimo que todos os estados pudessem atender, e aí de acordo com as características dos municípios, as características regionais, naquilo que competia ao Estado, então, a crescer ou não essa legislação. Então, antes de a gente falar dessa troca de informações de outros países, aproveitando já o seu gancho, a questão aqui na nossa região, né, ele estava falando, as pessoas com trilhas, a gente não fica às vezes nem sabendo essas questões, só quando a mídia divulga, né, as pessoas que se perdem em fazendo trilha, indo lá para cima lá para fazer asa delta, isso acontece ainda aqui na nossa região, né? Bastante, principalmente na região das nossas serras. Nós temos algumas trilhas que vêm de Paranapiacaba, terminam ali no Vale do Quilombo, algumas ao longo em Cubatão, entre São Bernardo e Cubatão, no trecho da Serra Velha, e nós temos também algumas que terminam lá em Itanhaém. Bastante comuns, bastante usadas por causa da região dos parques. Nós temos, isso foi desenvolvido de alguns anos para cá, por oficiais e praças da nossa unidade, e nós temos hoje um grupo que utiliza GPS, sabe utilizar a bússola, utiliza a carta topográfica, lê as cotas de nível, conhece as trilhas, essas trilhas estão catalogadas na nossa documentação. Então, o 6º Grupamento de Bombeiros, hoje ele virou uma referência, uma das referências nessa área. Nós recebemos, inclusive, estamos no momento, a formatura vai ser amanhã, na hora do almoço, nós estamos com 22 alunos, subtenentes e sargentos de outros bombeiros do restante do estado. Como o programa é gravado, já foi, né, dia 29 de outubro, né?
Major, essa questão aí, então é importante, né, que quem vai fazer trilha, quem vai fazer asa delta, quem vai se embrenhar pela mata, que pergunte, que pesquise, que se auxilie de algum equipamento eletrônico, um GPS, alguma coisa, ou leve uma pessoa mais experimentada que já tenha feito esse caminho para poder evitar qualquer tipo de acidente ou qualquer perigo maior que tenha necessidade de ser auxiliar do bombeiro, não é isso? Com certeza. Detalhes importantes para esse tipo de situação. Fazer a trilha junto com um guia. Existem vários guias, várias empresas que colocam um monitor, um guia, que conhece bastante as trilhas, utiliza GPS, tem carta de navegação, ele consegue levar o pessoal do início ao final da trilha de forma segura. Se você vai fazer uma trilha bastante conhecida perto da sua casa e está indo sozinho, o que é importante? Você deixar informado qual é a hora de expectativa de chegada sua no seu ponto de chegada. Isso é bastante importante até para que seus parentes ou amigos possam solicitar apoio, socorro e preferencialmente sair para as trilhas se você está levando aparelho celular com a carga máxima. Em alguns pontos da serra os aparelhos voltam a funcionar. Então é fundamental você estar com a bateria no máximo para que você possa usar nesses momentos e solicitar socorro. Perfeito. Para não ficar sem resposta ao telespectador, essa troca de informações dos bombeiros com outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, isso existe entre vocês, não, hoje? Existe bastante, né? Eu comentei sobre o nível nacional, existe esse intercâmbio e existe também com bombeiros lá fora. Nós participamos, a corporação participa, inclusive, dos Jogos Mundiais de Bombeiro. Nós chamamos de Olimpíadas de Bombeiro. Então, existem os famosos Fire Games, World Fire Games. A corporação participa disso, o estado de São Paulo também, os outros estados enviam membros para compor a delegação brasileira. E, fora isso, nós costumamos realizar a troca de informação através de e-mail, de fóruns. Né? Nós aqui do Sexto Grupamento, por exemplo, fazemos isso em relação à Guarda Costeira Britânica, alguns centros de formação aí, voltados para a área portuária e offshore, para trocar técnicas, conhecer novas técnicas, novos equipamentos, que permitem, inclusive, a gente poder agir nos incêndios de navio. Antes de falar, então, acho que vou deixar para o terceiro bloco, para o telespectador, essa questão de cuidados aí de segurança, questão de salvamentos, né, como a população pode ajudar no acidente. Eu vou falar de um assunto que eu sei que o Major gosta muito, a questão do incêndio no cais, parece a sua especialidade, né? Queria que você falasse um pouquinho, tem um diferencial a nossa Baixada Santista, o Porto aí, agora vindo essa questão do petróleo, tem todo um preparo, tem todo um estudo, e há um trabalho em conjunto, né? É importante frisar isso para a população, né? Exatamente, existe isso sim. O Sexto Grupamento de Bombeiros, ele teve durante anos, dentro dos seus quadros, um posto de bombeiros instalado no cais. Naquela época o pessoal nosso se especializou, era bastante comum nas horas de não ocorrência, o pessoal visitar a embarcação, visitar os navios e fazer uma visita na praça de máquinas e nos porões, que eram os locais principais, vamos dizer assim, de ocorrências naquela época. Com o passar dos anos, nós deixamos de ter o destacamento no porto, mas a especialização continuou. Ela foi retomada recentemente, principalmente depois do incêndio do navio Rio Blanco, lá na margem esquerda do porto, né, num dos terminais de container aqui da Baixada. Perfeito. Major, no outro bloco, então, vamos falar um pouquinho sobre o transporte de pessoas acidentadas, primeiros socorros, falar um pouquinho de educação na escola, que eu sei que também a corporação tem um carinho especial por isso. Vamos deixar isso para o terceiro bloco. Não saia daí, voltamos já.